E aí galera, beleza? Eu sou o Dilean e eu faço parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU. E nós todo sábado lançamos os nossos devocionais, fruto das leituras de livros que temos feito ao longo aí já de alguns anos. E tem sido uma grande bênção para a vida de muita gente. E nós estamos lendo atualmente o livro Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Estamos no capítulo 11, esse é o 12º episódio que nós lançamos desse livro. E esse é o penúltimo capítulo, então de repente se você começou agora a assistir, saiba que tem uma playlist que vai aparecer para você aqui na telinha, mostrando todos os vídeos que nós já lançamos, tanto desse livro, como também de outros livros que nós já fizemos essa leitura. E é um tempo bem gostoso, porque é uma oportunidade de você ler o livro, é uma oportunidade de você conhecer sobre o assunto que o livro está tratando e de debater com a gente aqui, de conversarmos, mesmo que não seja presencial. Você pode colocar aí no seu comentário aquilo que o livro trouxe de reflexão para você, ou até mesmo participar do nosso ministério, que é o Ministério Integre. Nós temos um grupo de WhatsApp e nos encontramos com alguma frequência, inclusive vamos ter uma programação falando especificamente desse livro. Se você quer saber mais sobre isso, fique ligado em todas as programações e em todos os avisos que a IBNU lança aqui no canal do YouTube e também presencialmente, para que você saiba quando vai acontecer. Você pode entrar também no nosso grupo de WhatsApp do Ministério Integre e lá também ter todas as informações. Mas, bora pro livro agora? É o capítulo 11, que é o título chama É Sensato Crer em Deus? E aí então essa questão é bem interessante, porque a gente tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa parece que necessidade de apresentar os nossos argumentos, de mostrar que, não, olha só, eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo. E isso parece muitas vezes que é igual aquela galera que crê tipo no Saci, no Monstro do Lago Ness, no Chupacabra, no ET Bilu. Tem que ir lá, tem que colocar a câmera, pá, olha aqui, tá vendo? Você vai ver, ele vai brilhar no escuro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E gente, com Deus não é assim que a coisa funciona. E a gente vai ver o porquê sobre isso. Mas para isso é importante que a gente pelo menos faça uma lembrança daquilo que nós estudamos até agora, tudo aquilo que nós aprendemos com a leitura desse livro. Nós vimos que para todas as questões que são essenciais da nossa vida, como por exemplo, existe um sentido na nossa vida, nós podemos ter contentamento, liberdade, identidade, podemos ter esperança e até mesmo podemos crer que existe justiça. Em todas essas questões foi apresentado sempre um argumento de como o mundo secular apresenta essa proposta, como ele reflete sobre esse assunto e como o cristianismo também traz respostas e como ele reflete sobre esse assunto. Alguns títulos só para a gente relembrar um pouquinho. Olha, existe um sentido para nossa vida que os sofrimentos não conseguem afastar, um contentamento que não se baseia nas circunstâncias, uma liberdade que não fere o outro, mas que aumenta o amor para com o próximo, uma identidade que não esmaga você, nem exclui o próximo, uma moral que não converte você num opressor em relação às outras pessoas, e uma esperança que até mesmo enfrenta qualquer coisa. Veja só quantas coisas interessantes Timothy Keller nos fez refletir. Mas, e o nosso estudo de hoje? Será que nós temos essa obrigação de provar a existência de Deus? E a primeira questão é a seguinte: Deus não é deste mundo. Que grande obviedade, né? Poxa vida, você me fez assistir esse vídeo até aqui para falar isso? Galera, é o seguinte, esse é um dos primeiros grandes problemas que quem não crê em Deus começa a exigir de nós um certo tipo de comprovação, porque eles querem uma comprovação científica, algo que é impossível de fazer, porque afinal Deus não é deste mundo. Não dá para colocar num tubo de ensaio e colocar lá como, sei lá, as meninas super poderosas, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de felicidade, tudo, nasceu aqui. Não é assim que a coisa vai funcionar. E quando nós entendemos então que Deus não é deste mundo, então nós temos que olhar para as questões naturais e entender que elas não vão ser misturadas para poder então provar a existência de Deus. Porém, a grande questão é que Deus responde por que essas coisas naturais existem e como até mesmo elas existem. Então é isso que a gente precisa entender para começar a refletir a respeito desse assunto. Será que crer em Deus é realmente algo plausível, é realmente algo que é importante nesse sentido de que é crível de verdade? E aí o Timothy Keller traz um filósofo chamado Stephen Evans e ele escreve o seguinte: crer em Deus é crer que o universo tem um certo caráter. Não crer em Deus é crer que o universo tem um caráter muito diferente. Percebe então
Então, crer ou não em Deus vai me fazer olhar para as coisas naturais com uma certa perspectiva, com uma certa lente que vai me fazer entender essa coisa da forma como ela é. Então eu vou explicar a existência através de se eu creio que Deus existe ou não existe. De certa forma, Deus, então, nesse propósito, ele é aquilo que fez as coisas existirem. Como que a gente pode pensar nisso, então? E aí o Timothy Keller nos dá alguns argumentos, vamos dizer assim, algumas formas de conseguirmos pensar, ou pelo menos como os filósofos e como as pessoas têm trabalhado essa questão da existência de Deus ao longo de alguns tempos e até mesmo nos últimos tempos, como isso tem sido discutido. E a primeira questão envolve aquilo que ele vai chamar de maravilha cósmica. E qual é o argumento aqui? O nada não produz algo. E até mesmo dois argumentos muito usados pelos naturalistas, vamos chamar assim, ou você pode chamar também dos seculares, como é o nome que o Timothy Keller coloca, né? Nessa questão de como o mundo enxerga as coisas e como o cristianismo enxerga as coisas. Dois argumentos são a regressão infinita e o outro é a matéria sempre existiu. O que eles significam? A regressão infinita diz que não existe uma causa primeira, porém, a grande questão é como que isso realmente pode existir. Se não existe uma causa primeira, como que as coisas existem? E aí então eles vão dizendo que essa regressão infinita é como se as coisas elas estivessem retornando ou se pudesse ser voltado para encontrar aquilo que se originou tudo. Mas espera aí, se não existe um ponto inicial, elas vão regredir até quando? Até que ponto? Tem que existir esse ponto inicial. E a matéria também sempre existir não explica as grandes questões da vida. Por quê? Porque como a matéria pode existir sem que haja algo que crie a própria matéria? E essas duas réplicas, então, elas têm sido usadas ao longo de um bom tanto de tempo. Porém, qual que é a grande questão que a gente vai encontrar aqui? É que elas exigem a fé em algo sobrenatural. Por exemplo, como existir uma regressão infinita sem existir um começo? Como a matéria inicial existe a partir do nada? Ou será que sempre existiu algo que não teve uma causa primeira? Bom, se isso aconteceu, então a gente precisa entender que existiu algo que criou tudo isso. Então encontramos aqui não uma forma conclusiva ou uma prova que é irrefutável da existência de Deus. É claro que não. Mas o que fica claro é que tem que existir algo além do mundo natural. Tem que existir essa causa primeira, porque mesmo que você tente explicar por outros métodos, você vai precisar entender que vai chegar um momento que tem que ter essa causa. Tem que ter algo que inicia a todas as coisas. O segundo é o design percebido, que também é chamado de ajuste fino. E se você é como eu, que já tem um tempinho de vida, você vai lembrar do rádio, né, que a gente colocava ali e a gente ia rodando ali aquele botãozinho do ajuste fino para que a estação de rádio estivesse certinho no lugar onde ela deve estar, para que nós pudéssemos ouvir por completo. E dentro dessa questão do ajuste fino, vai implicar que tem que ter alguém que ajustou para que a vida pudesse existir. Gente, a coisa é séria. É uma em bilhões ou até trilhões de possibilidades, uma só, para que a vida pudesse ser possível aqui no planeta. Então, como assim que as coisas aconteceram do nada e todas as coisas se reajustaram para que nós pudéssemos viver? Você já viu a história do pelotão de fuzilamento? O que você tem nessa história? É como se um condenado estivesse ali parado para ser fuzilado e 10 dos melhores profissionais, das pessoas mais capacitadas, dos melhores atiradores estivessem ali a 1,5 metro, 2 metros, sei lá, 3 no máximo de distância da pessoa condenada e todos mirando junto, e quando foi falado fogo, eles atiraram e nenhum acertou. E aí a grande questão é não, porque um na hora tossiu, o outro espirrou, o outro teve uma coceira no pé, o outro passou um passarinho e ele voou, cada um deles teve uma coisa que distraiu e ninguém acertou. É possível que isso aconteça, mas é muito pouco provável. Então como assim a gente vai crer nessas coisas que são muito pouco prováveis?
Também tem aquela do caminhão do supermercado, que as coisas vão rolando durante o capotamento dele, e a farinha, o ovo, e as coisas vão e formam o bolo. É muito pouco provável que essas coisas aconteçam. O mais provável é que um design inteligente, que alguém criador, foi lá e criou cada coisa no seu devido lugar, para que nós pudéssemos existir, para que a vida pudesse existir da forma como ela existe. Então esse argumento também não prova cabalmente que Deus existe, mas prova que o universo precisou ter alguém para criá-lo da forma como ele é hoje. O terceiro argumento é o realismo moral, o argumento moral. E eu não vou falar muito sobre isso aqui. Se você quiser saber mais, episódio 10, que fala sobre o capítulo 9, é um capítulo inteiro falando sobre essa questão do argumento moral. Mas como forma de recapitulação, a ideia é que existe uma obrigação moral no mundo, e essa obrigação moral nos leva a entender que existe algo superior, algo além da matéria, algo além da criação, que colocou em nós essa realidade dessa obrigação moral. De olharmos e entendermos que, poxa vida, existe a lei natural, que existe algumas questões, inclusive que envolvem a nossa relação um com o outro, e que isso precisa ser respeitado. Que cada pessoa precisa ser respeitada, e essa obrigação moral que eu tenho, ela me impõe que existe então algo que é o certo e algo que é o errado, e que isso não foi simplesmente uma convenção social, mas que todas as culturas, elas de certa forma elas convergem para essa realidade de que existe um pensamento certo a respeito daquilo que é o moral, daquilo que é uma obrigação. Então ela não pode estar incutida ou ela não pode estar inserida dentro da forma natural das coisas, mas alguém superior. E aí os dois últimos, eles estão um pouco entrelaçados, que é a questão da consciência e a questão da beleza. A questão da consciência, ela tem alguns argumentos que vão trabalhando. E o que eles vão colocando? Eles vão colocando que a experiência humana, ela tem de certa forma uma qualidade subjetiva. Por exemplo, quando você vê uma rosa ou quando você vê uma flor, você tem consciência dela, mas você tem algo além. Você tem uma consciência do impacto dela na sua vida. Então a consciência me ajuda não só a olhar o mundo ao redor, mas o impacto dele sobre mim. Ele me ajuda a ter uma autoconsciência. Ele me ajuda a investigar as questões relacionadas à minha própria pessoa. E isso é extremamente diferente, isso é extremamente importante para a nossa vida. E a pergunta então que vai ficar na nossa cabeça é: como que nós podemos explicar a formulação das ideias, a formulação da consciência, somente pelas questões materiais, somente por uma questão, por exemplo, como é colocado, da evolução? E aí eles vão começar a explicar dentro de algumas questões, de que, por exemplo, a consciência, ela é uma consciência da autopreservação, então de que eu preciso comer, de que eu preciso reproduzir, de que eu preciso me proteger. Mas isso é muito além, porque a nossa mente, a nossa consciência, ela consegue avaliar aquilo que nós temos, inclusive projetar o futuro. Nós conseguimos, por exemplo, formular ideias que são extremamente abstratas, que não tem só a ver com a minha preservação natural agora, não tem a ver só com eu preciso me proteger a respeito disso, mas pensarmos até mesmo nessa questão de por que eu existo, como que eu existo aqui. Tudo isso faz parte de algo então que é muito maior do que simplesmente as relações naturais. Um filósofo chamado Steven Pinker, ou Pinker, deve ser Pinker, ele afirma a seguinte questão, e isso está lá no livro do Timothy Keller, né? A capacidade de o ser refletir sobre si mesmo e a maioria dos outros atributos da consciência sejam produtos excessivos, desnecessários, aleatórios e de outras habilidades que consideramos de fato úteis em períodos anteriores da nossa evolução. Então aqui ele está tentando mostrar que a consciência nada mais é do que um fruto da evolução do homem. Mas essa resposta, na verdade, ela não responde nada, ou essa perspectiva, ela não responde nada. Ela é uma suposição filosófica, mas não é nem sequer uma hipótese científica. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos essa autoconsciência, temos livre escolha, temos afeições, temos capacidades de refletir
até mesmo chegarmos a conclusões que são coisas que não têm a ver com realidades materiais. Então não são só frutos da evolução daquilo que nós necessitamos, mas são também frutos de reflexões a respeito de nós mesmos, da nossa interioridade, se a gente pode dizer assim, e das nossas ansiedades, dos nossos desejos. A beleza entra exatamente nisso, porque ela também vai ser colocada como um fruto dessa evolução. Em dois aspectos. O primeiro aspecto é que nós achávamos belo aquilo que nos produzia alimento. Mas isso não faz muito sentido, porque assim como você também deve olhar às vezes para uma paisagem, por exemplo, como uma paisagem de um deserto, de um pôr do sol no deserto e achar lindo aquilo. E isso não vai produzir nenhum tipo de alimento para nós. Isso não está focado na nossa autopreservação, mas em si, na beleza que aquilo é, na criação em si. A outra questão é a questão dos relacionamentos, de que a beleza ela é importante nesse quadro de evolução para a procriação, para que nós pudéssemos sentir essa atração e assim termos os relacionamentos, casarmos, termos filhos e todas essas coisas. Mas isso também não explica como nós ficamos, por exemplo, fascinados por uma poesia, por uma música. E nós achamos ela extremamente bela. E ela não tem nada a ver com qualquer realidade de relacionamento ou de procriação ou de qualquer coisa nesse sentido. Então, no final das contas, essa não é a grande realidade. Tem um filósofo, chamado David Bentley Hart, que ele nos diz que, na verdade, a maior parte das vezes que nós achamos algo belo não tem a ver com a sua utilidade, mas com o fato em si daquilo ser belo e inspirar em nós ou até mesmo mexer com as nossas emoções. Então, olhar simplesmente pelo crivo da evolução não responde às perguntas que nós ficamos a respeito da consciência e da beleza. No final das contas, o argumento da beleza funciona igual ao da consciência nesse sentido. Ele nos ajuda a pensar que o naturalismo não tem as respostas, as explicações que realmente nos ajudam a entender essa realidade. Dessa forma, o que nós podemos dizer? Que o cristianismo oferece explicações para a consciência e para a beleza, aquilo que o naturalismo não oferece. E o que nós podemos dizer, então, diante de tudo isso? Bom, em primeiro lugar, nós podemos pensar e repensar as nossas premissas. O que nós cremos e por que cremos naquilo que cremos? Essa é uma das grandes perguntas que nós podemos fazer. O que vimos nesse capítulo não é uma prova científica da existência de Deus, mas eu creio que como você também deve ter refletido, de que talvez seja racional. Nós podemos pensar que é sim sensato e racional crer em Deus. Na verdade, o Keller, inclusive, ele faz uma afirmação que é exatamente a seguinte: a descrença em Deus é um ato de fé. Nada há como provar que o mundo e tudo o que há dentro dele e sua profunda ordenação matemática e a própria matéria, que tudo isso simplesmente existe por si mesmo, como fatos brutos sem fonte alguma que lhe seja exterior. Olhar então para a matéria, ao invés de questionar a Deus, questionar a existência de Deus, me leva a pensar, precisa ter realmente alguém que criou tudo isso, tão perfeito e tão maravilhoso. Que Deus te abençoe profundamente.